Dentro de alguns instantes, você ouvirá o devocional do Projeto Cativo à Palavra. Antes, inscreva-se em nosso canal, ative a notificação e curta os nossos conteúdos. Inscreva-se também em nossas plataformas de streaming de áudio, siga as nossas redes sociais e seja edificado pelos nossos artigos, devocionais e reflexões em nosso site cativoapalavra.com. E na lição de hoje nós falaremos então qual é a ligação existente entre as missões transculturais e o sacerdócio universal. O que a Bíblia nos mostra sobre as missões transculturais e o sacerdócio universal. E o texto base, como os irmãos podem ver, está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Meus irmãos, esse texto que nós podemos ver, nós vamos, 1 Pedro, essa carta do apóstolo Pedro, essa carta provavelmente foi escrita entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. E essa carta de Pedro, ela tem como pano de fundo, e isso é fundamental nós entendermos, esse pano de fundo da carta de Pedro, é a perseguição por parte de Nero. Então, os crentes, nesse momento em que Pedro escreveu essa carta, os crentes estavam dispersos pela Ásia Menor e eram crentes judeus, mas há quem diga também que haviam crentes gentios. Então Pedro, ele escreve essa carta para encorajar, para fortalecer, para consolar, para encorajar estes irmãos que estavam sendo perseguidos por parte do imperador Nero. Então Pedro escreve essa carta, essa epístola, para exortação, para que estes crentes da Ásia Menor permanecessem firmes, permanecessem em santidade, mesmo diante das perseguições. E isso é um desafio para nós, para o crente de todas as épocas, de todos os tempos. Independentemente do governo, independentemente da situação ao qual nós estamos, seja financeira, seja material, seja por parte de líderes, nós somos exortados através dessa carta a permanecermos firmes em santidade, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perseguição. Contudo, irmãos, o contexto imediato dessa epístola aqui, no capítulo 2, nós podemos ver aqui que Pedro, no capítulo 2, ele nos faz uma lembrança poderosa do nosso chamado divino e nossa responsabilidade como filhos de Deus, a nossa responsabilidade como crentes. Ele vai destacar aqui no capítulo 2 que nós somos pedras vivas, nós formamos uma casa espiritual, uma comunidade que reflete a bondade de Deus. Isso ele vai destacar aqui no capítulo 2. Então, ao enfrentarmos os desafios da vida, somos encorajados a imitar a Jesus. E este é o ponto alto da epístola de Pedro. Porque veja que Pedro, se os irmãos lerem, ele vai usar como exemplo Jesus, que nós devemos imitá-lo. Porque mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da angústia, Jesus permaneceu firme. E assim nós devemos imitá-lo. E devemos imitar a Jesus, que ele vai mostrar que é a pedra angular, que sofreu, mas permaneceu firme. Vejamos, portanto, algumas lições preciosas que nós podemos aprender, então, a partir dessa epístola. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é a partir do versículo 9. Veja aí, acompanhe comigo a partir do versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, Pedro diz, vós, porém... Veja, irmãos, que Pedro, ele inicia essa carta dizendo vós, porém. Aqui, para nós, não aparece, mas no grego há uma adversativa aqui. O porém aqui no texto é uma adversativa, ou seja, mais vocês, é isso que Pedro está dizendo. Mas o que é então
conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? O que quer dizer mais? Uma conjunção adversativa, ela expressa oposição. Isso que uma conjunção adversativa expressa. Ela expressa uma oposição. Por exemplo, ele estava cansado, mas foi trabalhar. Veja, ele estava cansado, mas foi trabalhar. Ele estava com sono, mas foi estudar. Ele estava cansado, mas foi cultuar a Deus. Então veja por que Pedro, ele começa então com essa adversativa, vós porém. Por que ele começa com essa adversativa? Porque aqui, irmãos, Pedro está fazendo uma divisão, está fazendo uma oposição entre aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes. Ele está fazendo uma adversativa entre aqueles que são descrentes e aqueles que são crentes. Isso nós podemos observar a partir dos versículos anteriores. Veja comigo a partir capítulo 2, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra viva, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, veja aí, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então veja que há aqueles que são desobedientes, que a pedra viva, ela serve de tropeço. Mas aí Pedro vai dizer, mas para vós outros, mas vós outro. Em oposição a esses que são desobedientes, em oposição a esses que rejeitaram essa pedra viva, vocês são diferentes. Vocês não são assim. Vocês não são assim. E veja então que ele vai dizer que nós temos um estado privilegiado diante de Deus. Nós temos um estado privilegiado diante de Deus. Nós não somos como esses descrentes. Nós temos uma posição privilegiada diante de Deus. Vocês, portanto, Pedro está querendo dizer, vocês não são como esses descrentes. Vocês possuem uma posição privilegiada diante de Deus. Então nós vamos ver aqui qual é a nossa posição privilegiada diante de Deus. O que Pedro nos ensina a respeito da nossa posição privilegiada diante de Deus. Em primeiro lugar, nós temos a posição de raça eleita. Essa é a nossa posição diante de Deus. Ele continua dizendo a partir do versículo 9. Sois raça eleita. Pedro, meus irmãos, não está dizendo que aqui existe uma elite espiritual. Pedro não está dizendo que existe aqui uma elite espiritual ou uma elite de sangue azul. Não é isso que Pedro está dizendo aqui. Quando Pedro ele fala, vós sois uma raça, Pedro está dizendo que nós somos família, nós somos uma nação real, nós somos uma família real diante de Deus. Ou seja, Pedro está dizendo que é Deus quem reúne,
de todos os lugares um povo para ser seu. Não é que existe uma elite espiritual. Deus reúne de todos os lugares um povo. Deus reúne de todos os lugares pessoas que Ele mesmo elegeu para serem participantes do seu reino. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29. Quem achar, por favor, faça a leitura desse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29. Amém. Então veja, irmãos, que Paulo ele convida os irmãos a repararem, a observarem a vocação. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta manhã. Então veja, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Tem sábios aqui? Tem alguém que é muito sábio aqui? Ele continua dizendo, nem muitos poderosos. Tem alguém que é poderoso aqui? Ele continua dizendo, nem muitos de nobre nascimento. Tem alguém de nobre nascimento aqui? Então, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu você, irmão. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim, que não sou muito sábio, não sou poderoso e nem tenho nobre nascimento. Foram estes que Deus chamou, foram estes que Deus escolheu, para confundir aqueles que são. Então veja que Deus, Ele escolheu para si uma raça eleita, um povo para ser seu. Em segundo lugar, Pedro nos mostra, agora, voltando para a epístola de Pedro, que nós temos uma posição de sacerdócio real. O texto continua dizendo no versículo 9, sacerdócio real. Então veja que nós podemos observar, a partir do Antigo Testamento, que existem os 3 ofícios. E quais são esses 3 ofícios? Profeta, sacerdote e rei. Esses ofícios fazem parte do Antigo Testamento. Mas em específico, o sacerdote, qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote no Antigo Testamento era aquele que oficiava diante de Deus. Era aquele que oferecia o sacrifício diante de Deus. Enquanto o profeta era aquele que recebia a voz de Deus e passava para o povo, o sacerdote era aquele que ouvia a voz do povo e levava diante de Deus. Então este era o sacerdócio no Antigo Testamento. E Israel, se nós observarmos, foi chamado para ser uma nação, para ser a nação de um reino de sacerdote. Veja lá o que diz Êxodo capítulo 19, versículo 6. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Versículo 6. Vós me sereis reinos de sacerdotes. Então veja que há Deus ele diz para o povo, vocês me serão uma nação, um reino de sacerdote. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Contudo, irmãos, estes ofícios eles foram interrompidos. Em Israel não tem mais rei, em Israel não tem mais profeta, o ofício profético, e Israel também não tem mais sacerdotes. Não tem mais em Israel. Os profetas falharam, os reis falharam e os sacerdotes também falharam nos seus ofícios. Deus os chama, mas eles falharam. Mas, irmãos, esses ofícios, eles não eram um fim em si mesmo. Porque estes ofícios, sacerdote, profeta e rei, apontavam para algo muito maior. Esses ofícios apontavam para algo que era muito maior. Não era um fim em si mesmo. Esses ofícios apontavam para nós aquele que seria o nosso profeta, aquele que seria o nosso rei e aquele que seria o nosso sumo sacerdote. Esses ofícios apontam para ele. E esses ofícios encontram a sua plenitude na pessoa de Jesus. Estes ofícios encontram a sua plenitude na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que remiu completamente o ofício profético, o ofício real e o ofício sacerdotal. E é isso que nós podemos observar ao lermos a carta aos Hebreus. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos profetas, é isso que nós podemos observar. O sacerdócio levítico, então, como nós acabamos de ler, ele encontrou o seu fim, mas o sacerdócio de Jesus é
eterno. Vamos ler Hebreus capítulo 7? Hebreus capítulo 7, versículos 26 ao 28. Por favor. Veja que o ofício sacerdotal encontra a sua plenitude em Jesus, que foi sem mácula, sem mancha, sem pecado, e ele oferece intercessões a Deus no Santo dos Santos para sempre. Então, esses ofícios, eles não eram um fim em si mesmo, mas eles encontraram a sua plenitude em Jesus. Mas o que isso tem a ver com nós sermos sacerdócio real de Deus? Qual é essa ligação do nosso sacerdócio real? Você sabe o que pode comprar com apenas R$2? Talvez um chiclete, um doce, uma maçã ou até mesmo 2 cenouras. Parece pouco, não é mesmo? Mas a verdade é que esse valor pode ter um impacto imenso, especialmente quando direcionado para uma causa nobre. Imagine só, com apenas R$2 você pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas ao redor do mundo. Nós, do projeto Cativo à Palavra, um projeto missionário teológico, acreditamos no poder da divulgação da Palavra de Deus na internet. Através de artigos inspiradores, devocionais edificantes, reflexões profundas, podcasts esclarecedores e uma web rádio repleta de mensagens transformadoras, buscamos levar esperança, amor e fé para aqueles que precisam. E é aqui que entra o seu papel nessa jornada. Com uma doação mensal de apenas R$2, você estará contribuindo para que continuemos com esse importante trabalho de compartilhar a mensagem das boas novas com o mundo. Seja parte dessa missão. Tenha certeza de que cada centavo doado será revertido para a manutenção diária do projeto Cativo à Palavra, garantindo que continuemos alcançando corações e transformando vidas através da Palavra de Deus. Não subestime o poder da sua contribuição, por menor que pareça. Juntos, podemos fazer grandes coisas. Junte-se a nós hoje mesmo e faça parte desse projeto missionário teológico. Doar R$2 pode parecer pouco, mas o impacto que isso pode causar é imensurável. Para saber mais, clique no link que está na descrição ou acesse agora mesmo www.cativoapalavra.com/doacão. Então veja que Pedro, ele nos mostra que agora nós estamos a serviço de Deus. Esse era o ofício do profeta, do sacerdote, perdão. Mas agora nós prestamos esse serviço a Deus. Por meio de Jesus, nós temos a posição de sacerdotes reais. Por meio de Jesus, pessoas de todos os lugares podem oferecer santos serviços a Deus na sua presença. Mas aqui mesmo em Hebreus capítulo 10, veja o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Nós podemos nos aproximar agora diante de Deus, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, irmãos, que agora nós podemos nos aproximar diante de Deus. Nós podemos nos aproximar com intrepidez diante do Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia se aproximar, e com muita cautela. Os sumos sacerdotes, ao entrar no Santo dos Santos, eles tinham que amarrar uma corda à cintura, porque se houvesse algum pecado e ele fosse fulminado lá no Santo dos Santos, haveria a possibilidade de puxá-lo. E o sumo sacerdote, ele tinha que se consagrar. E ao oferecer sacrifício pelos pecados do povo, ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados. Mas agora,
por meio de Jesus, o véu foi rasgado. Nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Nós podemos estar diante de Deus. Nós temos esse privilégio. Mas veja que o autor destaca que alguns não querem. Não deixem de congregar. Alguns não querem participar desse grande privilégio que nós temos de estar na presença de Deus e deixam de congregar e deixam de participar desse grande momento que é estarmos diante da presença de Deus. Adão tinha um momento em que ele ia diante da presença de Deus. Tinha um momento em que Deus separava, em que Deus ia ter intimidade com Adão. E agora veja que Deus, em toda a terra, agora não mais no jardim do Éden, mas em toda a terra, Deus reúne o povo para si, para estar diante dele. Nós temos esse privilégio e nós não queremos. Nós deixamos de congregar. Então veja que agora Pedro, ele nos mostra que nós temos essa posição. Nós temos a posição de sacerdócio real. Nós podemos oferecer ofícios e serviços a Deus. Mas em terceiro lugar, nós temos a posição de nação santa. Veja aí o que o texto continua dizendo na 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Que nós somos nação santa. De acordo com Pedro, nós somos um povo, mas nós somos um povo estrangeiro que o Senhor separou do mundo para ser santo. Nós somos um povo de todos os lugares que Deus separou para ser santo. E é isso que nós podemos ver na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele roga a Deus, ele intercede ao Pai, para que Deus não os tire, não tirasse os discípulos do mundo, mas que ele os guardasse do mal. E ele vai continuar dizendo na sua intercessão que ele ora não pelos discípulos, mas para aqueles que vierem a crer também. Veja que Jesus já orou por você, ele já orou por nós, para que nós fôssemos um povo santo, para que nós fôssemos um povo guardados da contaminação deste mundo. Devemos então, portanto, irmãos, com o auxílio do Espírito Santo, ser um povo que vive em santidade de vida. Como nação santa, devemos nos separar do mundo. Devemos ser separados, diferentes do mundo e diferentes das suas práticas pecaminosas. Mas hoje, infelizmente, a igreja ela quer se parecer cada vez mais com o mundo. A igreja ela tem o mesmo linguajar, usa as mesmas roupas, frequenta os mesmos lugares que o mundo. Mas Deus nos chama para ser um povo santo, nos chama para ser uma nação santa. Em quarto lugar, nós temos o privilégio de sermos uma propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o privilégio de sermos uma propriedade exclusiva de Deus. Veja o que o texto continua dizendo a partir do versículo, ainda no versículo 9. Pedro ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então veja que Pedro, irmãos, ele está dizendo que nós fomos adquiridos por Deus. Pedro está dizendo que nós não somos um povo que temos um fim em si mesmo. Nós não temos um fim em nós mesmos. Pelo contrário, nós somos adquiridos por Deus para sermos um povo de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A título de exemplo, pense, por exemplo, em uma empresa que tem o seu CNPJ e quando ela compra os seus equipamentos, quando ela compra os seus recursos, esses recursos que a empresa compra, que ela adquire, seja um banco, seja um computador, seja uma ferramenta qualquer. Essa ferramenta é de uso exclusivo da empresa. Esse equipamento foi adquirido para ser usado pela empresa. Ela não pode ser utilizada fora da empresa. O funcionário não pode simplesmente pegar esse equipamento e usar para uso pessoal. Esse equipamento é de uso exclusivo daquela empresa. E é isso que Pedro está falando. Nós somos adquiridos para sermos de Deus. Nós somos exclusivamente de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, de acordo com Pedro, fomos adquiridos para sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu quero ler aqui com os irmãos 2 textos. Efésios capítulo 1. Alguém abra lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E
Outro, por favor, abra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quem achou, por favor, faça essa leitura. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Então veja que nós somos selados com o Espírito Santo como propriedade de Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. E essa é a garantia, o selo do Espírito Santo. Uma carta só tinha sua validade se estivesse com selo real. Se uma carta não tivesse selo, não valeria aquela carta. E agora nós somos selados pelo Espírito Santo. E essa é a garantia do nosso resgate, da propriedade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então veja que nós somos comprados por um alto preço. A nossa salvação foi de graça, mas custou o sangue de Jesus. Custou um alto preço. Custou o sangue de Jesus. E agora, portanto, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, porque nós somos propriedade de Deus. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Ainda aqui em 1 Coríntios, agora no capítulo 7, versículo 3, Paulo diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então veja que por preço nós somos comprados e por isso nós não devemos nos tornar escravos dos homens, escravos de nós mesmos, mas devemos nos tornar escravos de Deus. E por fim, irmãos, em último lugar, nós temos a posição, Pedro vai destacar que nós temos agora a posição de proclamadores da excelência de Deus. Nós somos proclamadores da excelência de Deus. Veja, acompanhe comigo a leitura no final do versículo 9 e o versículo 10. Pedro diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja que, de acordo com Pedro, nós temos o privilégio não apenas de sermos uma raça eleita, não apenas de sermos sacerdócio real, não apenas de sermos propriedade exclusiva de Deus, mas agora nós temos o privilégio de proclamarmos as virtudes de Deus. Nós temos esse privilégio de proclamarmos as virtudes de Deus. E isso, irmãos, independe de ser aqui na igreja, independe de ser no púlpito, em todos os lugares. Nós temos o privilégio de proclamar. Nós fomos chamados, nós somos comissionados por Deus a proclamar a sua bondade, os seus atos graciosos. Fomos chamados para proclamar a sua retidão, a proclamar os seus atributos, a proclamar a sua santidade e a excelência de Deus. Deus não chamou a escola para isso. Deus não chamou os hospitais para isso. Deus não chamou os governantes para isso. Deus não chamou bombeiros. Deus não chamou, estou falando aqui de instituições, mas Deus chamou a igreja como instituição para proclamar essas verdades. A nós foi confiada, até mesmo nem os anjos receberam essa tarefa. Mas a sua igreja foi confiada essa tarefa de proclamar as virtudes de Deus. Veja o privilégio que nós temos. Deus nos chama para falar dele. Temos, portanto, o privilégio de anunciar publicamente a bondade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E veja, irmãos, isso é muito interessante, que quando Pedro diz que Deus nos tirou das trevas, veja o texto: a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançados misericórdia. Veja que quando Pedro ele diz das trevas aqui no texto, a ideia é de lugar. Quando Pedro diz das trevas, a ideia é de local, é de lugar.
E qual é a ideia de Pedro? Pedro está dizendo que nós estávamos dentro das trevas, que nós estávamos dentro da escuridão, que nós estávamos inseridos no meio da escuridão, nós estávamos no meio do lamaçal de pecado, nós estávamos completamente envolvidos com a escuridão, nós estávamos dentro das trevas, mas Ele nos tirou e nos transportou para o seu reino de luz. Essa é a ideia de Pedro. Deus nos tira do meio das trevas e nos transporta para o seu reino de luz. Ele nos transporta para a sua maravilhosa luz. Quero te convidar a ler comigo Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então veja que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos levou para Ele, que é a fonte de toda a luz, para sermos proclamadores da sua excelência. Deus nos chamou para sermos proclamadores da sua excelência. O texto de Salmos, já estou encerrando, Salmos de número 96, veja o que o salmista diz. Salmos 96, dos versos 1 e 3, ele diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Veja que Ele nos tirou do império das trevas, nos tirou do meio das trevas, para proclamardes o seu poder, para anunciar entre todos os povos, entre todas as nações, a sua glória, entre todos os povos a sua glória. Então veja, irmãos, que privilégio temos nós diante de Deus. Que privilégio nós temos? Nós temos o privilégio de sermos uma raça eleita, de sermos sacerdócio real, de sermos propriedade exclusiva de Deus. E nós temos o privilégio de sermos proclamadores da sua glória, do seu poder. Em conclusão, como tudo isso se aplica às missões transculturais? Somos chamados por Deus para anunciar o Evangelho ao mundo, pois Deus está reunindo pessoas de todas as nações para formar um povo para si. E nós somos chamados para este serviço. Somos sacerdotes reais. Somos chamados para anunciar o Evangelho a todos os povos, nações, tribos e línguas. É, portanto, um dever da igreja e é um privilégio nosso anunciar as maravilhas de Deus entre todos os homens. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.